Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, um lugar pleno de amor e da graça do Senhor Jesus. Ministério Pastor Sandro Diniz. Obrigado, meu Deus, em o nome do Senhor Jesus, pela palavra. Uma vez mais, o Senhor apresenta o teu cuidado, Senhor, o teu amor, o teu zelo por cada um de nós na manhã de hoje. Uma vez mais, o Senhor nos alimenta com a palavra da verdade, com a palavra da tua graça, Senhor, nos ensinando, nos dando força, paz, alento para o nosso coração, Senhor. Abre o nosso entendimento, Senhor, na manhã de hoje. Os corações que me ouvem nesse momento, para entender, para compreender, Senhor, a glória de hoje. Que o nosso Deus soberano, não é coisas físicas, não é objetos, que as igrejas de campanhas e correntes estão por aí, mas o nosso Deus é Espírito e verdade. E que todos, Senhor, sejam contemplados com esse entendimento. Os muitos que me ouvem, em o nome do Senhor Jesus. Declaro todos com a mente de Cristo, com a sabedoria predestinada, Senhor, para receber a palavra de hoje. E que todos digam amém e graças a Deus. Louve ao Senhor com suas palmas, bem forte, em o nome de Jesus. Graças a Deus. Hoje nós vamos dar continuação ao tema que tem por título, anote, O Bom Pastor e o Mercenário, parte 2. No seu caderninho de anotações, coloque dessa maneira, O Bom Pastor e o Mercenário, parte 2. Vamos dar prosseguimento a esse tema, e a evidência que vamos tomar como base, a evidência central, está em João, livro histórico, capítulo 10, a partir do verso 7. Abra sua Bíblia agora em João, livro histórico, capítulo 10, a partir do verso 7. Aqui em João, capítulo 10, o Senhor Jesus conta a parábola do bom pastor, para falar sobre ele, que ensinava o espiritual para o rebanho. E para citar também sobre o pastor, segundo o coração de Deus, que deve ter o mesmo sentimento que teve o Senhor Jesus, que ensinava a vida espiritual, as coisas espirituais para o seu rebanho. E por fim, ele fala do mercenário, que é tido aqui na parábola por Jesus, por falso pastor. É tido por Jesus por ladrão o mercenário. Por que ladrão? Porque nele não está a verdade, as coisas espirituais. O mercenário não prega a vida espiritual. E a gente percebe isso quando a gente liga a televisão. A gente percebe isso porque em anos antes a gente passou por vários lugares de campanhas e correntes e a gente percebeu isso. Não há vida espiritual. Não há pregação espiritual no sistema religioso. O mercenário, quando lê a Bíblia, ele traz tudo para as coisas físicas, para as coisas materiais, para o lado financeiro, para aquilo que lhe traz mais dinheiro. Ele faz comércio da ovelha de Deus. Comércio. Abençoados, você sabe o que é isso? Fazer comércio das ovelhas.
campanhas, sacrifícios, votos. Existe lá fora um movimento em nome de Deus nesse sentido. Então o mercenário, ele não prega no púlpito uma palavra espiritual. Quando ele abre a Bíblia, ele direciona tudo para o material, para aquilo que lhe traz lucro, um rendimento financeiro. E quando a ovelha já sacrificou tudo que ela tinha, quando ela não tem mais nada para dar, esse pastor abandona a ovelha. O mercenário, ele faz comércio da fé. Ele faz comércio da necessidade da pessoa. Deus falou comigo no altar, hein? Que para você ficar curado, ô irmão, você deve dar o seu carro em sacrifício. E quando elas estão lá sacrificando, dando o seu tudo, olha aí, ó, essa pessoa sacrificou e foi curada. Você também quer ser curado? Você também tem que fazer o mesmo que essa pessoa está relatando aqui. E com esse relato, eles rodam o mundo inteiro, fazendo comércio da palavra de quem? De Deus. Pega o testemunho daquela pessoa e roda o mundo inteiro para que mais pessoas sacrifiquem, como aquele homem que deu carro, como aquele homem que deu apartamento. Olha, ele deu apartamento e o filho ficou curado. Na verdade, não é sacrifício que cura ninguém. O que cura é a nossa fé em quem? Em Deus. E por fim eles falam, só depende de você, né? Só depende de você. Você que quer prosperar, você que quer ser feliz, você que quer ser... Só depende de você. Para Deus abençoar, tem que sacrificar. E não é assim que funcionam as coisas no reino de Deus. Digo, receba esse entendimento. Assim vive o mercenário. Lê a Bíblia e traz tudo para sacrifício, campanhas, objetos, coisas materiais, sempre para o lado financeiro. O tempo todo como dominadores do rebanho. São igrejas cheias, porque há muitos eventos. Abençoados, igreja cheia não é sinal de povo convertido. Tem muita igreja lotada aí, mas de crentes vazios por dentro. Que se você pergunta, olha, você sabe onde está escrito sobre predestinação, por exemplo? Ela não conhece as escrituras. E por não conhecer, ignora. Você sabia que você já é um liberto do mal? Ela não sabe. Você sabia que você é um abençoado? Você sabia que você é um filho amado, um herdeiro de Deus? E por aí vai. Você sabia que você já tem a unção de Deus na sua vida? Que você não precisa de um azeite do supermercado na sua cabeça? Então são pessoas que não têm conhecimento da Escritura. Que você pergunta, ela não sabe. Ela não sabe de nada. São igrejas cheias por conta dos seus eventos. O dia da resposta, o dia dos 10 pedidos, o dia da família, o dia das causas impossíveis. É tanta coisa, é a entrega do manto, é a entrega da cruzinha, é a cruzinha com os 10 pedidos, é o sal grosso, é o sal fino, é a rosa. Isso atrai pessoas, mas essas coisas não convertem, e sim a verdade. É a verdade que converte uma pessoa. E todos aqueles que têm sede da verdade virão. Amém? Para receber o espiritual aqui nesse lugar, na igreja Vida Cristã em Cristo Jesus. Todos aqueles que têm fome de Deus virão. E nós temos que ter paciência, essa hora vai chegar. É de glória em glória. E nunca mais essas pessoas irão atrás de falsos pastores, de falsas igrejas. Existe aí fora falsas igrejas, falsos pastores, mercenários. Se não houvesse, Jesus não teria falado nessa parábola que nós vamos meditar, em um nome de Jesus. Só que antes de ler, João 10, a partir do verso 7,
eu quero ler algo muito importante que o apóstolo Pedro falou e que eu quero colocar dentro desse assunto para o nosso crescimento espiritual, pois é muito importante o que ele diz na sua primeira carta, a primeira carta de Pedro, capítulo 5, a partir do verso 1 ao verso 4. E depois a gente retorna para João capítulo 10, verso 7. Primeiro, eu quero ler com vocês a primeira epístola de Pedro, capítulo 5, a partir do verso 1. Em o nome do Senhor Jesus. E assim diz, o apóstolo Pedro aqui usado por Deus, capítulo 5, verso 1. Muita atenção. E começa assim, rogo, pois, aos presbíteros. Presbíteros, aqui você pode traduzir por pastor. Amém? Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada. Pastoreai o rebanho de quem? De Deus. Pausa. A recomendação aqui é pastoreai o rebanho de quem? De Deus. O pastor nunca pode se esquecer que o rebanho é de Deus. Quando o pastor começa a se assenhorar do rebanho, esse já perdeu a visão, esse pastor já naufragou na fé. Porque quem são vocês? Ovelhas amadas de Deus. Você não é minha ovelha. Você é ovelha de Deus. Então eu não posso me assenhorar de você. Eu não posso agir como dominador. Dono do rebanho. Como a gente vê aí fora. Ministérios que controlam a vida daquela pessoa. Com quem ela deve casar, com quem ela não deve casar. Se ela deve continuar naquele emprego ou não. Porque segundo ele, é ele que vai dizer se é de Deus ou se não é de Deus. Se você segue, se você não segue. Aqui nós não controlamos você. Em nada. Porque para isso existe o Espírito de Deus dentro de você. Eu não preciso estar policiando a sua vida. O que você faz lá fora, ou o que você deixou de fazer lá fora. Quando terminar essa reunião aqui, eu não vou ficar interrogando a sua vida. O que você tem, o que você não tem, quanto você ganha de salário. Não, isso não pertence a nós. Agora, nós atendemos as pessoas que nos procuram, querendo conversar com a gente, passando por um momento e que quer, à luz da palavra, uma orientação. Então a gente conversa e procura ajudar aquela pessoa com a palavra de quem? De Deus. Então existe esse aconselhamento. Pastor, meu coração está doído, eu estou triste. Eu gostaria de conversar com o Senhor. Estou passando por uma fase muito difícil na minha vida. Então eu quero conversar, eu quero que à luz da palavra o Senhor me ajude. Ela tem entendimento que o pastor da vida dela é Deus, mas ela quer a palavra mais rente à sua vida. Então ela procura o pastor, aquele que Deus confiou o rebanho, para auxiliá-la na palavra, em nome de Jesus. Amém? Mas você não me pertence. Deus me confiou você. E louvado seja Deus. Obrigado, Deus, por esse rebanho que o Senhor me confiou para que eu possa cuidar com o evangelho da graça dele. Graças a Deus. Seguindo, 1 Pedro aqui, capítulo 5, verso 2. Pastoreai o rebanho de Deus, que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente. Ele não pode, o pastor, pastorear o rebanho de Deus como se fosse uma profissão. Fazer aquilo obrigado, sabe? Poxa vida, eu tenho que ir lá, né? Então eu vou.
e abre a Bíblia no meio. Pá! Essa é a palavra que Deus mandou dar para vocês. Não, não é assim. O pastor segundo o coração de Deus, que passa pelo bom pastor Jesus, ele ora a Deus: Senhor, ensina para o meu espírito a tua vontade. Eu não conheço a necessidade do teu povo, do teu rebanho, da tua ovelha. Eu não sei o que está pesado naquele coração. Eu não sei o que fez, o que levou aquela pessoa a chorar tanto. Mas me capacita, usa a minha vida, Senhor. Coloca as tuas palavras. Se mete, Senhor, em meio às minhas palavras e fala ao coração do teu povo, em um nome de Jesus. Então aquele que é pastor enviado por Deus, ele pede a Deus uma direção, ele conversa com Deus. Não é uma coisa assim, não, você chega aqui e faz. Ele tem que amar isso aqui. Não pode ser por obrigação, constrangimento. Ele não pode ver isso aqui como uma profissão. Isso aqui tem que ser feito com amor, com zelo, com carinho, com dedicação. Ele não pode ter o pensamento negativo e nem ruim. Um outro exemplo a se pensar: hoje está chovendo, então não vai muita gente não. Vai poucas pessoas, então vou levar qualquer palavra mesmo. Porque quando chove vai menos gente. Seja 1, seja 10, seja 100, seja 1000. Eu vou sempre trazer aqui o melhor da parte de Deus para vocês. Em um nome de Jesus, sempre o melhor. Vou sempre pedir a Deus que Ele me oriente para trazer o melhor para vocês. Amém? Assim age o pastor segundo o coração de Deus. Seguindo aqui ainda, verso 2, 5, 1 Pedro: pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de bom o quê? Vontade. Em um nome de Jesus. Nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornai-os modelo do rebanho. É aquilo que eu falei agora há pouco: o pastor não pode tomar de conta da vida da ovelha, e nem por medo na ovelha, como dominador, por medo, com palavras, trazer através da sua pregação condenação, medo, constrangimento na vida da ovelha. Tem muitos ministérios que usam o livro do Apocalipse, e olha que Deus vai vomitar muita gente, e você está sem a unção do Espírito Santo, perdeu a unção, você é um caído. Então não pode agir dessa maneira, colocando medo, constrangimento, tristeza no coração da ovelha do Senhor Jesus. Amém, igreja? Amém. Receba esse entendimento. Verso 4. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a inacessível coroa da glória. Diga: eu recebo essa palavra. Tem recompensas para todos aqueles que valorizam a pérola de grande valor, que é a palavra da graça, que é o conhecimento que você está recebendo hoje. E a gente já começa a receber o benefício dessa recompensa em vida. Porque quando você reconhece Deus e seus caminhos, Ele começa a providenciar através dos anjos aquilo que você precisa. Ele começa a te dar crescimento nas coisas espirituais. Não é só conquista que vem, mas uma maturidade como homem de Deus, uma maturidade como mulher de Deus. Amém, igreja? Amém. Agora vamos a João, capítulo 10, verso 7. Na primeira parte, eu já li João, do verso 1 ao 6, aqui no capítulo 10, e agora a gente vai dar continuação do verso 7 por diante. Acompanhe. E começa assim o verso 7 do capítulo 10 de João. Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas.
Diga, Ele é o acesso. Quem é o acesso? Quem é a porta das ovelhas? Diga, Jesus. Só em Deus a vida. Só em Deus a sua vida se ergue. Ninguém aqui se levanta pela força do seu braço, por sua sabedoria. Você deve conhecer gente que tentou, mas não consegue. Tem gente ignorante, que se recusa a ter uma vida em Deus. Pode até conseguir alguma coisa, mas não toma posse do sobrenatural. A vida não avança, não há um progresso. O progresso só vem quando a gente reconhece Deus em nossa vida. Quando a gente passa pela porta, que é Jesus. A vida com reverência, a vida com compromisso em Deus. Amém? Nele a sua vida se ergue. É fé nele. Quando fala que Jesus é a porta, isso nos ensina que a nossa fé tem que estar nele. Tem ministérios que colocam uma porta de madeira no altar. Jesus não é porta de madeira. Não é isso que vai erguer a sua vida. Não é uma porta e uma tenda no altar. E quando você passar por essa porta, a sua fé vai aumentar. Porta de madeira nenhuma aumenta a fé de ninguém. Porta de madeira nenhuma cura ninguém. Transforma a vida de ninguém. Traz paz para o coração de ninguém. O bom pastor, Jesus está dizendo, eu sou o acesso, eu sou a porta. Quando a gente passa por essa porta, o nosso coração tem alento, tem paz. A gente tem vida transformada. A vida transformada não acontece por uma porta de madeira. É por Jesus, diga por Jesus. A depressão sai, a enfermidade, a sua vida começa a ter um rumo para melhor. Então, Jesus não é porta, como também Ele não é tenda no altar, não é arca, não é pão, não é lenço. Jesus não é lenço, nem água consagrada pela mão do bispo. Hoje em dia, as pessoas correm atrás dessas coisas, principalmente atrás de água. Esses dias eu ligando a televisão, tinha um pastor oferecendo uma garrafa de água para as pessoas, a água consagrada, para quem queria receber cura, para quem queria mudança financeira, a libertação do filho das drogas. E eles, como sempre, né? O que é que a religião faz? O que é que o mercenário faz? O falso pastor faz? Ele pega uma água, a que você usa para fazer comida, para tomar banho, para lavar roupa, e junta aquilo com um verso bíblico. E diz assim, olha, Deus falou, Jesus falou. Ele disse, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Aí eu pergunto, por causa disso, Jesus é uma garrafa de água, porque ele disse, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Por causa disso, ele virou uma garrafa d'água? Não. Mas é isso que o mercenário faz. Mantenha a sua mão aqui e abre em João, aqui mesmo, capítulo 7, a partir do verso 37. Olha só. Eu estou mostrando para você verdades que libertam. E para você que também está me ouvindo do outro lado, acompanhando essa transmissão, declara a sabedoria predestinada, ativada na sua vida, a mente de Cristo. A intenção do tema de hoje é apresentar para você o bom pastor, Jesus, e o pastor segundo o coração de Deus, que passa pelo bom pastor, e ensina as coisas espirituais que Jesus ensinou. E é o nosso caso aqui. Ensinar vida espiritual. Se Jesus falou que Ele é o acesso, que Ele é a porta,
então você não pode colocar a sua vida em outras coisas. Em nome de Deus. E começa assim, João 7, 37. Tem um subtítulo em negrito que é importante ler, ó, acima do verso 37. Jesus, a fonte da água o quê? Viva. Ele é a fonte. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Agora, com isso aqui, Jesus é um poço. Com isso aqui, Jesus é uma garrafa de água? Não. Mas o que é que faz o mercenário? Ele pega aquela água que você usa para beber e fazer tantas outras coisas e fala: olha, Jesus disse que Ele é isso aqui. Mas o que nós estamos lendo é algo totalmente diferente. Quando ele fala, se alguém tem sede, vem a mim, é porque ele tinha a palavra de Deus para saciar aquele que tinha sede, aquela vida sofrida, carente das coisas de quem? De Deus. A palavra de Deus estava em Jesus, para saciar aquele que tinha sede, e não a garrafa com água. Eu me faço entender? Só Ele é a fonte. Diga a Deus, para trazer paz, repouso, alento, cura e transformação para a sua vida. Veja o que diz também o Salmo 36, verso 9. Salmo 36, verso 9. Vamos aqui realizar esse passeio na Bíblia, muito importante. Deus é a fonte verdadeira. Só Ele é capaz de saciar a nossa sede, a nossa fome. Só Ele é capaz de confortar um coração em depressão. Só Ele é capaz de curar você, arrumar a sua vida. Não é uma garrafa de água. Salmo 36, verso 9. Pois em ti está o quê? O manancial da vida. Diga em Deus. Na tua luz, vemos o quê? A luz. Agora, por causa disso, dessa leitura aqui, Deus é o poço da catedral, do templo. É uma lâmpada que você pega comigo e coloca lá na sua sala? Não. Mas tem ministérios que dão lâmpada para a pessoa. Porque está na Bíblia, Jesus falou, eu sou a luz do mundo. Aí dá a lâmpada para a pessoa. Ou seja, o mercenário pega a Bíblia, a palavra de Deus, algo espiritual, e transforma em campanha, em algo financeiro. Em algo para trazer dinheiro, para tirar a lã da ovelha. Eu me faço entender, meus irmãos? Então a vontade do Senhor nessa manhã é que você tenha discernimento daquilo que é do homem e aquilo que é de Deus. Essas coisas que a gente vê aí fora é do homem. O que eu estou lendo para você é o que é de Deus. Deus é a única fonte verdadeira capaz de saciar a nossa sede, de transformar a nossa vida por dentro, de trazer conforto por dentro no nosso coração, em nome de Jesus. Diga, eu recebo essa palavra. Voltemos a João, capítulo 10, verso 7, em nome de Jesus. E começa assim, João 10, 7. Jesus, pois, lhes afirmou, de novo, em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores. O sentido aqui é os fariseus, os falsos servos de Deus. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores. Mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entra por mim, será o quê? Salvo. Entrará
e sairá e achará o quê? Pastagem. Os que vivem pela fé, pela palavra de Deus, e não pela palavra do homem. Uma pessoa que vive uma vida só por Deus, sem objetos, serão felizes, serão bem-aventurados, esses reinarão em vida. Amém? Aqueles que passam pelo bom pastor, esses vão encontrar os pastos verdejantes. Terão uma vida protegida, guardada, preservada por Deus. E a gente percebe isso no nosso dia a dia, os livramentos que a gente recebe. A gente vê a ministração de anjos. Por essa vida que a gente tem, por nós estarmos passando por essa porta, que é Jesus o bom pastor. Verso 10. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Durante muito tempo na religião, você ouviu que o ladrão que veio para matar, roubar e destruir, sempre foi ensinado para você que esse bandido, esse ladrão aqui, era quem? O diabo. Mas quando a gente lê o texto e o contexto, de quem está falando? Do falso servo de Deus, do mercenário. Esse não está preocupado com o bem-estar da ovelha. Esse, ele rouba, ele tira, ele não traz. Pelo contrário, ele arranca. E quando a ovelha não tem mais nada, diz o verso que vem adiante, que ele vai embora, ele abandona a ovelha. Esse é o ladrão. Então o ladrão que se refere aqui à Escritura, que veio para matar, roubar e destruir, em nenhuma parte do verso fala que é o diabo. Aqui está se referindo ao falso servo de Deus, ao mercenário. É muito ruim você frequentar uma igreja que tudo na pregação é diabo. Tudo é diabo. Tudo é diabo. Está desempregado? É um demônio na sua vida. Está passando por problema no casamento? É um outro demônio. Está com dor de coluna? É um outro demônio. Está com um problema na família? Mais um demônio. O vizinho te persegue? É um outro demônio. E assim vai. Ministérios que para toda situação é um demônio. É impressionante, né? Mas funciona dessa maneira. Assim age o mercenário. Com essa leitura ele faz a mesma coisa. Em nenhuma parte do verso a gente vê aqui o bom pastor Jesus se referindo ao diabo. Seguindo, verso 11, eu sou o bom pastor e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Já deu e você já recebeu o benefício da salvação na cruz em nome de Jesus. O mercenário, verso 12, que não é o quê? Pastor, se não é pastor, é um falso servo de quem? De Deus. A quem não pertence as ovelhas, vê vir o lobo, é isso mesmo? Abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Existe, segundo a Bíblia, segundo o que nós estamos lendo, o pastor mercenário. E Jesus está dizendo, ele não é pastor. Ele cuida. Ele lidera um rebanho. Mas ele não é um servo verdadeiro de Deus. Tem o título, mas não é. Que faz comércio da fé, comércio da necessidade das pessoas. Ele não está interessado no seu bem-estar, no seu crescimento espiritual. Para ele, quanto mais o rebanho for analfabeto nas coisas de Deus, melhor, para tirar o seu dinheiro. E não é para pensar, hein, pessoal? E fica de pé. Porque se você pensa muito,
O diabo não deixa você pegar o envelope. E assim vai. Prosseguindo aqui, ó, João 10. João capítulo 10. Uma vez mais o verso 13. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Verso 15. Assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deixe aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. Amém? Amém? E você sabia que essa promessa já está se cumprindo? Porque através do pastor, aquele segundo o coração de Deus, você está vivendo para um pastor. Por causa da pregação espiritual, você está sendo descontaminado de viver outras crenças, de viver idolatria, de viver apego a homens. E hoje, com o conhecimento do Evangelho, vocês aqui estão vivendo para um só pastor, que é Jesus. Para um só. Essa palavra já está se cumprindo aqui em nosso meio. Não é uma promessa só quando estivermos face a face com o Senhor. E ali estaremos vivendo para um só pastor. O pastor Sandro, o pastor Heraldo e todos nós, diante do Supremo Pastor. Com o conhecimento da graça, você já está vivendo isso. Porque antes você tinha outras crenças na sua vida. Você vivia para outros deuses, para outras coisas. Com o conhecimento das coisas espirituais, agora vocês estão vivendo para um só. Você foi descontaminado da religião. Você entende, o meu pastor é Deus, é o Senhor na minha vida. E tudo na tua vida é Deus. Em tudo que você pede, em tudo que você fala, é Deus. E antes? Era a Rita, era a Nossa Senhora, era o signo, era o tarô, era as cartas, era a feitiçaria, era outros caminhos. Agora, o teu acesso é a porta do bom pastor Jesus. Quando você tem uma dificuldade na vida, você não busca mais o espiritismo. Você já vai direto ao bom pastor que é Jesus. Você já não busca outras crenças para você. Você já não busca outros deuses. O de gesso, o de pau, de pedra. Você já fala direto com o Criador de todas as coisas. Porque aquele de gesso tem olho, mas não vê. Tem ouvido, mas não ouve. Tem perna, mas não anda. Se não anda, também não vai fazer com que a tua vida ande. Entenda isso. Com o tempo, as pessoas foram se perdendo das Escrituras. E começaram a pegar outros caminhos. Não é porque na televisão está falando aquilo que você vai tomar como verdade. Está aqui a santa tal. E existe uma promessa dela te dar o casamento. Você não é porque está ali que você tem que tomar como verdade. Não é isso que diz as Escrituras. Eu pergunto para você, qual foi o momento que Jesus mostrou outros caminhos além dele? Qual foi o momento que ele falou, olha, busque ela, busque ele para depois chegar a mim? Mas o que é que ensina a religião? Busque ela, busque a ele para você chegar a quem? A Deus. Porque ela é mãe de Deus. Desde quando Deus tem mãe? Pastor, nunca parei para pensar nisso. Quem é a mãe de Deus? A Igreja Católica diz que é a Maria. Maria, mãe de Deus. E Virgem Maria ainda, hein? Com Jesus tudo bem, mas a Bíblia diz que depois ela teve uma penca de filhos. Como que ela continua virgem ainda? Abençoada, esse sistema religioso está todo errado. A mulher virou mãe de Deus e continua virgem até hoje. Aí você vai na Bíblia e a Bíblia diz, depois de Jesus, Maria teve outros filhos. E Jesus teve irmãos e irmãs. Pelo amor de Deus.
E para completar, vem o outro e diz: não é para o fulano aqui casar. Porque Pedro, o primeiro papa, não casou. Mas a Bíblia diz que Jesus foi curar a sogra de Pedro, que estava ardendo em febre. Se Pedro tinha uma sogra, Pedro tinha quem? Uma mulher, pelo amor de Deus. Então, abençoado, quando você vem para a graça de Deus, você tem que jogar tudo o que te ensinaram para você aprender do jeito certo. Tudo de novo. É como um delete que a gente faz no computador. Você armazenou várias informações, você adentra aqui e a graça de Deus dá um delete para colocar a informação certa, a informação correta no seu HD. Na sua mente, na mente de Cristo. Eu me faço entender? Então, por essas e por outras, é necessário a graça de Deus para que a ovelha desperte, porque existe o bom pastor e o mercenário. E o bom pastor é Jesus. E existe aquele, segundo o coração de Deus, que passa pelo bom pastor. Esse é o servo verdadeiro. E aquele, o mercenário, esse não é servo de Deus. Isso ficou claro na manhã de hoje. Amém? Quem entendeu, diga graças a Deus. Louve ao Senhor com suas palmas. E é isso aí. Eu declaro você tendo a melhor semana da sua vida. Receba a ministração dos anjos. Receba você tomando posse, por meio da sua fé, no único pastor de nossas vidas, o Senhor. Você tomando posse daquilo que você precisa, na área da sua vida, aquela alegria que você necessita, aquela paz, aquela prosperidade, aquela cura, o seu crescimento espiritual, seja o que for, você já sabe quem é o seu único pastor. Você tem acesso a Ele a qualquer momento, em casa, tomando banho. Pastor, posso falar com Deus tomando banho? Mas Ele vai me ver pelado. Oh, abençoado. Ele já te vê pelado tantas vezes. Ele não está nem preocupado com isso. Ali mesmo, debaixo do chuveiro, Senhor, me ajuda, conforta o meu coração, me dá direção, me orienta. Estou passando por tanta dificuldade dentro de casa e eu não quero passar desespero. Eu quero passar segurança para minha família, em nome de Jesus. Amém? Então, abençoado, que você tenha essa maturidade, que você tenha esse contato com o teu pastor. Amém? Você é a ovelha do Senhor. Eu estou apenas aqui cuidando daquilo que Ele me confiou. Então, que a sua semana seja a melhor da sua vida. Tchau a todos e até a próxima. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus. A igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Ministério Pastor Sandro Diniz.